Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja vendo esse vídeo. Meu nome é Jonatas. Eu vou falar um pouco sobre o sistema penitenciário brasileiro. Aqui tem meu Instagram, meu e-mail, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, mandar alguma mensagem. Vou falar alguns tópicos que eu considero mais relevantes, mas é óbvio que não substitui a pesquisa mais aprofundada, né? Vou falar sobre o porquê estudar o tema, perfil da população carcerária, racismo, desigualdade social e superlotação, reincidência e ressocialização, vou falar um pouco sobre os massacres e rebeliões, e por fim colocar alguns tópicos que eu acho legal de vocês pesquisarem. O primeiro, por que estudar esse tema? O primeiro ponto importante é que a questão do sistema penitenciário é uma questão de direitos humanos. As pessoas que estão presas, elas não perdem os direitos delas. Elas são cidadãs, são cidadãos e têm os direitos garantidos por Constituição, pela Constituição de 1988 e pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quando a pessoa é presa, ela não perde todos os direitos. Ela continua tendo todos os direitos dela, exceto o de liberdade. Mas os outros direitos ainda têm que ser garantidos. Outra questão é que a situação do sistema penitenciário influencia diretamente na segurança pública, consequentemente no turismo, consequentemente na economia, consequentemente em todo o funcionamento da sociedade local. Então, se existe algum lugar que é perigoso por algum motivo, e isso envolve o sistema penitenciário, se tem muito crime numa região, esse lugar perde o turismo, perde o movimento de pessoas, e isso tudo influencia na sociedade como um todo, mesmo se você não usa o sistema penitenciário. A terceira coisa é a questão financeira. Afinal, cada preso custa R$ 1.600 por mês, o que gera um gasto público de cerca de 12 bilhões de reais por ano, pagos com o seu, com o meu, com os nossos impostos. Por fim, não são só os presos que sofrem com o sistema penitenciário que hoje é repleto de problemas. Os agentes carcerários também sofrem, os delegados também sofrem, os policiais também sofrem. Muitas pessoas também se prejudicam, não só os presos. Falando um pouco sobre o perfil da população carcerária, é preciso destacar que hoje existem 622 mil pessoas presas, o que nos coloca como quarta maior população carcerária do mundo, atrás dos Estados Unidos, que é um lugar que muitos presídios são privados, o que, se vocês quiserem pesquisar depois, mas muitas vezes é lucrativo para as pessoas prenderem. Atrás da China também, que tem mais de 1 bilhão de habitantes, e atrás da Rússia. Essas taxas do Brasil quase que triplicaram nos últimos 15 anos, e, assim, pelo contrário do que muitas pessoas acreditam, prender mais pessoas não fez com que os crimes diminuíssem, na verdade eles aumentaram. Na média mundial, existem 144 pessoas presas a cada 100 mil habitantes. No Brasil, esse número é quase o dobro. E dentre essas pessoas que estão presas, 94% são homens, 75% são negros, 55% têm entre 18 e 29 anos, ou seja, são jovens. Das prisões por tráfico de drogas, que é um crime relativamente comum e que muitas vezes é a porta de entrada, é o crime primário, 74% dessas prisões são feitas somente com a polícia de testemunha, o que é meio problemático, mas essa é outra discussão. Falando um pouco sobre racismo, desigualdade social e superlotação, é importante a gente destacar que o governo é ausente na vida de muitas pessoas. O governo não participa, muitas vezes, dos cuidados da mulher quando ela está grávida, não participa durante o parto do bebê, não dá condições para que a mãe seja presente. Quando a criança está na infância, às vezes, não tem acesso à educação garantido, não tem acesso à alimentação garantido. Muitas famílias não têm acesso a saneamento básico, não têm acesso à internet, não têm acesso à moradia. Então, o governo é falho com muitas pessoas. E só aparece, para muitas delas, quando a pessoa entra para o mundo do crime e é presa. Então, ao contrário do que acontece com a minha vida, acho que com a vida de muitos de vocês também, o governo não é tão presente assim. E muitas vezes ele é visto como inimigo, afinal, ele nunca esteve lá para ajudar quando as pessoas precisavam. E, por causa disso, muitas pessoas, por falta de opção, entram no mundo do crime. Aí você me fala, Jonatas, mas estupradores, pedófilos, psicopatas, essas pessoas não cometem crime por falta de opção, cometem porque querem, por ter um motivo especial, mas não por falta de opção. Eu posso concordar com você em alguns pontos, mas essas pessoas não representam a maioria. A grande maioria das pessoas que estão presas entram no mundo do crime por falta de opção.
E a gente pode ver isso a partir das estatísticas e de inúmeras outras pesquisas, se vocês procurarem, vocês vão achar. Se a gente somar roubo, furto e tráfico de drogas, nós vamos achar um número maior que 60%, o que mostra que as pessoas não entram para o mundo do crime matando, cometendo homicídios, latrocínios, elas entram em crimes mais leves. O grande problema é que cometer esses crimes mais leves faz com que as pessoas tenham contato com criminosos mais perigosos, muitas vezes entrem em facções, o que eu deixo como questionamento. É um caminho sem volta? Não, não é um caminho sem volta. Existem muitas pessoas que foram presas, que fizeram parte de facções e conseguiram sair. Por outro lado, existem inúmeros outros relatos de pessoas que dizem o quanto é difícil você, dentro de uma facção, sair dela. Existe uma cobrança muito grande e quando você está preso, principalmente, você é induzido e muitas vezes obrigado a escolher uma facção para se filiar. Aí você me fala, de qualquer forma, essas pessoas acabam com o país, essas pessoas roubam, essas pessoas matam, essas pessoas estão destruindo com tudo. E eu te pergunto, tudo bem, tem, claro, os pontos negativos, mas eu vou colocar outra situação para vocês, a partir de uma notícia. Isso aqui, essa pessoa é um dos homens mais ricos do Brasil, ele é bilionário, e aqui tem uma notícia de sonegação de impostos. Eu coloquei ele, mas poderia ser vários outros bilionários, milionários, pessoas ricas que cometem sonegação ou outros crimes que envolvem muito dinheiro, isso não é algo muito incomum. Eu te pergunto, o que é mais prejudicial para o país? Uma pessoa que rouba um celular, rouba um carro, rouba dinheiro? Eu não vou colocar aqui a questão ética, a questão moral em xeque, mas eu vou colocar esse questionamento para vocês. Não estou dizendo que as pessoas que cometem outros tipos de crime são inocentes, mas eu coloco isso como questionamento. Essas pessoas aqui que sonegam, que cometem crimes que envolvem muito dinheiro, estão presas? Não estão, né? Falando sobre racismo, desigualdade social e superlotação, hoje, onde o espaço era para ser reservado para 371 mil pessoas, habitam mais de 600 mil, ou seja, tem uma superlotação enorme. Desses, 40% dos presos ainda não foram condenados, ou seja, uma lentidão nos processos por inúmeros problemas, dentre eles a falta de defensores públicos. Além disso, mesmo que as pessoas sejam presas em flagrantes, às vezes ela tem que esperar por meses para ter a primeira audiência, o que mostra o quão é lento o sistema judiciário. O julgamento das pessoas demora tanto e, no final das contas, muitas vezes, as pessoas acabam nem sendo condenadas. Aqui é um dado que, se os presídios brasileiros formassem um país, seria o terceiro com mais homicídios proporcionais no mundo, atrás somente de Honduras e Venezuela, enquanto o Brasil, como um todo, ocuparia a oitava posição. Ou seja, os presídios são lugares bastante violentos. No Nordeste, mais da metade dos presídios não possuem assistência médica, que demonstra que essa é uma questão também de saúde pública. Os detentos precisam de cuidados médicos. Todas as pessoas precisam, e eles têm direitos, assim como nós. No Norte, os presídios recebem 3 vezes mais detentos do que deveria, ou seja, uma superlotação ainda maior do que a superlotação no Brasil como um todo. Aqui é uma foto que ilustra essa situação. É somente uma dentre inúmeras que vocês podem encontrar na internet. Falando sobre reincidência e ressocialização, que é um dos tópicos mais importantes, porque a proposta da cadeia, dos presídios, deveria ser reabilitar o detento para reinseri-lo na sociedade. O objetivo não é deixar a pessoa lá mofando até que ela sofra o suficiente para se arrepender de todos os seus atos e toda essa questão moral. O objetivo não é esse, o objetivo seria ressocializar a pessoa para que ela consiga voltar para a sociedade, não cometer outros crimes e ser produtivo. Só que o sistema não cumpre essa função. E aí, o que acontece? Muitas vezes, réus primários entram em contato com criminosos mais perigosos, muitas vezes entram em facções, e depois, quando saem, cometem crimes de novo, e são presos de novo. Isso forma um ciclo vicioso, por vários motivos, tanto por causa das facções, tanto por causa da falta de oportunidades, e principalmente porque o carimbo de ex-detento impede que surjam oportunidades de trabalho, de relacionamentos. Tudo isso dificulta e faz com que a pessoa acabe voltando para o mundo do crime se ela tinha o objetivo de sair.
Falando um pouco sobre massacres e rebeliões, esse tópico é um reflexo principalmente das condições precárias que tem nos presídios. Então, vira e mexe, existem rebeliões nos presídios porque os detentos estão é, lutando por direitos e eles têm apoio, por exemplo, de pessoas que lutam pelos direitos humanos, pessoas que brigam para garantir o direito das pessoas que estão na Constituição. Então, vira e mexe, tem rebeliões nos presídios. E por causa muitas vezes do descaso do Estado, do governo, essas rebeliões acabam em morte. Muitas vezes, como em Carandiru, o massacre do Carandiru, que teve em 1992, 111 presos foram mortos. Aqui tem o álbum do Racionais, tem uma música chamada Diário de Detento. Aconselho vocês a ouvirem, está na lista de leitura obrigatória da Unicamp, mas mesmo que não tivesse, é um relato interessante para ouvir. Temos também as rebeliões prisionais de Manaus, que é outro exemplo, em 2017, e a rebelião do Centro de Recuperação Regional de Altamira, de 2019, para mostrar que acontece há muito tempo e acontece até hoje. Temos de 1992 até 2019. Significa que é um problema iminente e antigo. Aqui eu coloquei alguns tópicos para vocês pesquisarem, eu acho que são importantes, mas não vai dar tempo de eu falar. É a situação de mulheres nos presídios, a situação da população LGBTQIA+, nos presídios, e o Covid-19, como é que ficaram os presos, como é que as autoridades lidaram com isso, com espaços superlotados, sem assistência médica e com um vírus, né, que é extremamente contagioso. Como ficou? É isso, obrigado, bons estudos, para quem ficou até o final do vídeo, para quem gostou. Se ainda tiverem dúvidas, eu coloco aqui meu Instagram, meu e-mail, podem me mandar mensagem. Eu espero que tenha ajudado vocês e tchau, né? Até a próxima oportunidade que a gente tiver de se ver.